Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio 16, versículos 13 a 15. Deuteronômio 16, versículos 13 a 15. O texto bíblico diz assim: A festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houver recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. As principais festas em Israel são as seguintes: Páscoa, pães ázimos, primícias, festa do Pentecoste, das trombetas, o dia da expiação e o tabernáculo. Estas festas trazem sempre significados interessantes, cada um com um propósito. Quando a gente faz um paralelo, porque tem algumas pessoas que estudam a Bíblia numa visão de fim de tempo, de escatologia, dividindo épocas chamadas de dispensações. E esses dispensacionalistas, eles trazem para cada uma dessas festas um significado escatológico do fim dos tempos. Por exemplo, a festa da Páscoa, ela representava para o hebreu a libertação da escravidão do Egito. Pessá, passar por cima, é a palavra Páscoa, porque naquela noite o anjo ou o mal que visitou aquele lugar, matando os primogênitos, as casas cujos umbrais estivessem com seus pintados do sangue do cordeiro, não seria visitada. Passar por cima, Pessá, Páscoa. A Páscoa, para o cristão, representa a libertação da escravidão do pecado. E no sentido dispensacionalista, a morte do cordeiro. Mas logo após a Páscoa, tem a festa dos pães ázimos. Os pães ázimos são os pães sem fermento. No dia que eles saíram do Egito, naquele dia todos os pães deveriam ser fermento, porque eles saíram às pressas e não dava tempo de fermentar. E então essa festa representa para eles que eles foram tirados do Egito às pressas. E dentro da visão escatológica dispensacionalista, representa o sepultamento de Jesus. Logo em seguida vem a festa das primícias, em que os primeiros frutos são colhidos e apresentados e dedicados ao Senhor como gratidão e reconhecimento de tudo que vem, tudo que se produz, vem do Senhor. E aqui nós podemos fazer um paralelo à festa das primícias em Jesus, que foi a primícia dos que morreram, da ressurreição. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Mas logo em seguida vem uma festa que a gente comemora bem, que é o Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Mas para o cristão é a descida do Espírito Santo. Mas para o hebreu, o Pentecoste era a celebração das colheitas, a dedicação com gratidão, com alegria pela colheita obtida. Após o Pentecoste, nós temos a festa das trombetas. A festa das trombetas era utilizada para trazer à memória aos hebreus, aos israelitas, as obrigações religiosas, o compromisso de aliança que eles tinham com o Senhor Deus, e lembrar de tudo isso naquele dia que estará sendo trazido o juízo. Uma coisa curiosa é que a festa da trombeta, ou das trombetas, marca o início do ano civil para o hebreu, para o israelita. Por exemplo, dia 6 de setembro, que passou agora, aconteceu o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. O judeu está no ano 5782. Então, a festa das trombetas aconteceu agora dia 6 de setembro, dentro da comunidade judaica. Agora, após a festa das trombetas, tem o dia do perdão, o Yom Kippur, o dia da expiação, onde todo judeu é levado a trabalhar o seu coração numa introspecção e de tratar a sua intimidade com o Senhor, de perdão e de resgate para expiar o pecado. E aí vem a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos celebra esse tempo que Israel passou no deserto, sendo 40 anos peregrinando no deserto. Eu quero pensar com vocês hoje sobre as lições, o que eu aprendo, o que podemos aprender como cristão
sobre a festa dos tabernáculos. Eu sei que há uma preocupação de que algumas pessoas entram num aspecto mais judaizante, em internalizar no meio cristão um comprometimento mais judaico. Nós não praticamos a circuncisão, nós não fazemos a Páscoa passar por cima, nós temos como cultura cristã muitas das coisas abstraídas do Velho Testamento que trazem significado para o nosso Novo Testamento. A festa dos tabernáculos, então, ela traz alguns ensinos, e eu quero, junto com vocês, perceber alguns ensinos que podem ser aplicados na vida cristã, na prática cristã. Bom, se a festa dos tabernáculos, também chamado de festa das cabanas e festa das tendas, ela tinha como objetivo fazer lembrar ao povo, para nunca esquecer, que um dia na história deles, esse povo passou por um deserto, esse povo viveu no deserto, esse povo comeu do maná, esse povo bebeu da água que o Senhor mandava, e o Senhor sustentou esse povo nesse período de peregrinação. Nesse período, eles não tinham casa própria, eles eram nômades. Interessante que quando você visita a região da Palestina, ou você entra no Egito para Israel, no Monte Sinai, por exemplo, tem algumas tendas lá de beduínos, e você consegue ver esse tipo de decoração deles. Nessa altura, as mesas, as pessoas como que recostam, se assentam, e ali você consegue entender o que era viver numa barraca. A palavra sucá significa tenda. Quando vocês entraram ali desde o átrio exterior, vocês entraram debaixo de um sucá. Sucote é o plural em hebraico para tendas. Então, esta é a festa das tendas, porque eles deveriam celebrar ali esse período. A instituição está em Levítico 23 e nesse texto de Deuteronômio. Eles deveriam dedicar 8 dias. Teriam primeira convocação, no primeiro dia, uma santa convocação, e no 8º dia, a outra santa convocação. E nesses 7 dias, eles deveriam celebrar. O que deveriam fazer? O judeu, depois de já ter passado, já morando em Jerusalém, ele deveria sair da sua casa, construir uma tenda fora da sua casa, na rua talvez, até de Jerusalém. Você pode ver isso acontecendo nesses dias, e as pessoas ficam durante esse período nesta sucá, nesta tenda. E algumas são cobertas com palmeiras, e você consegue pelas frestas ver o céu. E a ideia e a proposta é exatamente esta. Pois bem, quando que acontecia? Após a realização da colheita e após a realização do processamento da videira, do fruto da vide, eles deveriam celebrar o Pentecoste. O texto de Deuteronômio 16:13 que lemos diz o seguinte: celebrarás por 7 dias, quando houveres recolhido da eira os grãos e do teu lagar. Quando se fala eira e lagar, nós estamos falando de 2 lugares específicos utilizados para o processamento e para a colheita. Por exemplo, a uva era colocada no lagar e os grãos eram colocados na eira. Na eira se debulhava para que a palha saísse e separasse dos grãos, e eles recolhiam os grãos. No lagar, as uvas eram depositadas e eram ali espremidas para que dali processasse o vinho ou suco, e a partir dali então eles celebravam a festa dos tabernáculos. Uma coisa curiosa na Escritura Sagrada é que Gideão um dia estava debulhando grãos no lagar, porque ele estava escondido dos midianitas, e o lagar era lugar de processamento de uvas, a eira era dos grãos. Só que Gideão estava no lagar, e os midianitas vieram e estavam roubando de todas as pessoas os grãos, como inimigos que eram. Após o processamento dos grãos, o processamento do produto da vide, então eles celebravam a festa dos tabernáculos. Há alguns registros da celebração da festa dos tabernáculos. Por exemplo, Salomão, quando ele consagrou o templo, ele reuniu o povo para celebrar a festa dos tabernáculos. E as pessoas vieram para o templo, e diz o texto que eles, desde Amate até o rio Eufrate, até o rio do Egito, perante o Senhor, 7 dias, eles deveriam celebrar a festa dos tabernáculos. Um outro episódio que declara nitidamente a celebração da festa dos tabernáculos está registrado por Esdras e por Neemias. Quando eles retornaram do cativeiro, 70 anos ficaram na Babilônia,
passaram o período de juízes, passaram o período de monarquia, foram levados para o cativeiro, ficaram 70 anos lá no exílio e agora eles retornam. E nesse retorno, eles estão construindo o templo e depois construindo os muros. E na dedicação, eles fazem a festa dos tabernáculos. Curiosamente, no Novo Testamento, quando você vai para João 7, você vai encontrar Jesus participando da festa dos tabernáculos. E foi nesse contexto de festa dos tabernáculos que Jesus faz uma das declarações mais lindas e relacionadas com a festa dos tabernáculos, voltada para a água e seu significado. Diz o texto bíblico que no último dia, o grande dia da festa, no 7º dia, Jesus disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E isso tem um significado com a festa dos tabernáculos, e todo judeu que aguardava o Messias entendeu o que Jesus queria dizer, e nós vamos ver isso. Mas além desta aparição da festa dos tabernáculos para Salomão, para Esdras e Neemias, para o próprio Senhor Jesus, você depois deixa o seu texto bíblico marcado em Zacarias 14. Porque lá em Zacarias 14 há uma profecia de que no reino messiânico, todas as pessoas de todas as nações irão a Jerusalém para celebrar o rei na festa dos tabernáculos. Então eu gostaria de tirar essas lições sobre a festa dos tabernáculos. Primeira lição, gostaria de destacar a humildade. Vocês que estão em casas boas, judeus, vocês que estão em casas confortáveis, com ar-condicionado, com carro gostoso, vocês que têm uma roupa boa, vocês que têm tantas coisas legais para comer em casa durante 7 dias, agora vocês vão sair dessa rotina e vocês vão morar numa tenda, num sucá, numa barraca. Isso é uma ação radical. Mas Deus queria provocar no coração daqueles, do seu povo, que você precisa aprender a depender de Deus, a ser humilde, porque às vezes você cresce na sua vida, você tem seus carros, você tem suas propriedades, você tem tantas coisas, e de repente Deus diz: vá para Choupana, vá para a casa de adobe, vá para a casa de taipa, lá de onde você saiu, para você valorizar onde você está e jamais reconhecer, jamais esquecer que você está onde está, porque o Senhor te designou, o Senhor te mandou, o Senhor te proveu. Esta é a ideia que o Senhor quer dizer aqui. Na verdade, até Davi uma vez recebeu de Deus a seguinte declaração: homem, você hoje é príncipe em Israel, mas um dia eu tirei você da malhada, do curral das ovelhas, e te coloquei como príncipe em Israel. Eu te designei, eu te coloquei. Jamais esqueça disso, Davi, senão você volta lá para o curral para entender a sua origem. É interessante que você procure na sua vida algumas coisas que são memoriais da sua história, que fazem você retroceder e mostrar para você quem você é, ou quem você era. Eu fui vendedor de limão, e uma das coisas que eu gosto muito de fazer é ir na feira, porque eu sei. E todas as vezes que eu vejo um saquinho de limão na mão de uma pessoa, eu sei o que é aquilo. E o Senhor me mostra: eu te tirei dali, das feiras livres em São Paulo. E costumeiramente eu gosto de ir, já disse isso a vocês, à Bahia, porque eu sei de onde o meu povo veio. Eu conheço a realidade do Agreste. Eu vi de onde o meu pai veio. E todas as vezes que eu vou lá, o Senhor me mostra qual é a minha origem. Então você tem que resgatar algumas coisas que te levam a pensar sobre a sua humildade, para você retroceder. E Deus vai levar você nesses dias a se deslocar para um sucá, para uma tenda, para mostrar que você está onde está hoje, porque Ele te designou, Ele que te colocou. Isso leva você a depender e mostra a dependência e a submissão a Ele e a humildade. Nada nesta terra tem o fim de te satisfazer eternamente. Cuidado com a soberba, cuidado com a prepotência, cuidado com a sua arrogância, cuidado com a sua ostentação, cuidado com o seu nariz empinado. Aprenda a ficar restrito e de vez em quando ser levado para o sucá, para a sua origem. Mas a segunda lição que eu aprendo aqui no tabernáculo é sobre a santidade. Porque tanto no primeiro dia como no 8º dia, eles deveriam ter santa convocação. O que é santa convocação? Quando a gente olha para essa palavra
convocação ou santa convocação, especialmente a palavra santa, ela tem o mesmo origem de kadosh, que é santo, santidade, é kodesh. Então Deus está dizendo, tanto no primeiro como no 8º dia, vocês são convocados. Não é uma sugestão, não é uma ideia, não é um pedido, se você quiser você faz, se você não quiser não faz, mas é uma convocação. O povo é convocado a santificar, a colocar sua vida diante do Senhor, a tratar os seus pensamentos, a tratar as suas motivações, a tratar a sua alma, a tratar como é que está tudo que processa, tratar a linguagem, tratar a vestimenta, santidade ao Senhor. Inclusive na roupa do sacerdote, bem aqui na sua mitra tinha escrito santidade ao Senhor. Nos seus umbrais estava escrito santidade ao Senhor. E é uma exigência bíblica, sede santos porque o Senhor vosso Deus é santo. Santidade. A festa dos tabernáculos chama o povo para a santidade. E a santidade é você estar contrastando a sua vida com o que o mundo vive. Você é convocado para sair da sua vida cotidiana para um tempo de convocação. Eu faço até um paralelo que para nós hoje, quando nós temos o domingo, que é dia do Senhor, é uma santa convocação. Muitas pessoas usam o dia da santa convocação para fazer o churrasco com a família, para ir pescar, para divertir, para dormir até mais tarde, e se esquece de que Deus separou o sétimo dia. Depois do sétimo dia, no seu descanso, Ele diz, 6 dias trabalharás, e no seu Shabá, no seu repouso, você deverá se consagrar ao Senhor. Você deverá separar esse dia para estar concentrado em Deus. Há uma canção antiga que aprendi no coral, na minha juventude ou na adolescência, dizia assim: não viver por este mundo, pensa em Deus. O seu amor é muito profundo, pensa em Deus. É um tempo para você refletir, contemplar, orar, buscar ao Senhor. Isto é santa convocação. É um chamado para subjugar os seus desejos e vontades para o Senhor. É um chamado para se humilhar diante do Senhor, santificar-se. Fechamos ontem uma convocação para jejum de 21 dias, ou 7, ou 14, ou 21 dias. Nesta santa convocação, com certeza aqueles que fizeram, aprenderam a depender do Senhor, dizer: olha, Senhor, eu preciso de estar conectado com o Senhor, porque cada vez que você se restringe e ver as suas dificuldades particulares do seu próprio organismo, onde você deixa de tomar um café gostoso para se consagrar ao Senhor, ou você deixa de tomar uma refeição para se consagrar ao Senhor, você está tentando santificar, trabalhar os seus impulsos, as suas motivações, e você descobre cada dia o quanto você é mau. Nós vivemos como se estivesse tudo normal, tudo bem, se não devêssemos nada a Deus, e não é verdade. Ontem nós tivemos uma meia vigília, achei interessante. Eu fiquei espantado ontem, Deus me surpreendeu. Tinha quase 300 pessoas no espaço, numa noite de sábado, buscando a Deus em oração. Mas uma coisa que marcou meu coração, pensando nesta abordagem de santidade ao Senhor e de se humilhar ao Senhor, conforme aprendemos com o tabernáculo, aquelas pessoas que ali estavam andando no pó, porque tinha muito pó. E todos aqueles que participaram da vigília, depois quando chegaram em casa, podiam bater os seus pés, estava cheio de pó, para vocês aprenderem de onde vocês saíram, para vocês aprenderem que quando vocês são chamados para o Senhor, tem que entrar nessa dimensão de santidade. Terceira lição que eu aprendo aqui, a presença do Senhor. Perceba que nesta foto, você tem um tabernáculo no centro do acampamento, e todas as barracas, todas as tendas, todas as sucás, estão em volta do tabernáculo. Cada tribo tinha o seu lugar específico neste acampamento. O que então eu aprendo com o tabernáculo? O tabernáculo é uma tenda que o próprio Senhor Deus detalhou para Moisés a fim de que ele construísse. Todos os tecidos, todas as peles de animais, as cores, todos os utensílios, na entrada o altar do holocausto, depois
a bacia de bronze para a lavagem das mãos dos sacerdotes. Entrando no santuário, vocês vão encontrar à direita a mesa dos pães da proposição, à esquerda vocês vão encontrar o menorá e à frente o altar do incenso. E no outro compartimento, no Santo dos Santos, vocês vão encontrar a arca da aliança, onde os querubins estavam frente a frente um ao outro, e na arca tinha a vara de Arão e tinha também uma porção do maná e as tábuas da lei. O tabernáculo representava para o israelita: Deus está no meio de nós. O tabernáculo representava a presença do Senhor. Quando você faz um paralelo com Cristo, você vai lá para João 1,14 e lá diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega para tabernáculo é eskenós, o mesmo que é suká para o hebraico, agora é eskenós. E quando João escreve, e o Senhor habitou, ele está usando o mesmo radical, o Senhor eskenou, quer dizer, o Senhor tabernaculou conosco. Ele se fez presente entre nós. E o próprio nome de Jesus demonstra, e o seu nome será também Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Então o tabernáculo traz à minha mente, traz à minha memória esse Deus presente no meio do seu povo, no arraial, no meio do povo do Senhor. Há entendimento inclusive entre os estudiosos que Jesus tabernaculou, iniciou a sua trajetória, nasceu justamente nesse período de setembro, que é reconhecido como a festa dos tabernáculos. Não foi 25 de dezembro, isso é uma tradição, e a gente celebra o dia do nascimento de Jesus no dia 25, mas não é verdade isto. O fato é que a gente marca esse dia para celebrar, mas uma possibilidade, uma grande possibilidade, é que o tabernáculo se manifestou entre nós na festa dos tabernáculos. Esse Jesus que manifestou a sua presença, tabernaculou conosco na festa do Pentecoste. Humildade, santidade, presença do Senhor. Mas uma quarta lição, esta foto aqui é o tanque de Siloé. E dentro da tradição judaica, num período do ano, na festa dos tabernáculos, o que o judeu fazia? Os sacerdotes e os levitas saíam em procissão, eles iam até o tanque de Siloé, eles pegavam água no tanque de Siloé, levavam para o templo e lá no altar eles ofereciam essa água como libação ao Senhor, dedicavam a divindade ao Deus vivo. Há uma imagem muito interessante quando Davi, certo dia, ele suspirou perto dos seus valentes: ah, quem me dera eu beber água do poço de Belém. 3 valentes de Davi saíram impetuosamente ali, entraram dentro das fileiras dos filisteus e foram lá no tanque de Belém e trouxeram água para Davi. Davi olhou para aqueles homens: vocês arriscaram a sua própria vida. Ele bebeu daquela água? Não. Ele ofereceu por libação ao Senhor, dizendo: eu jamais farei isso, isso é para a honra do Senhor. Quando no tabernáculo celebrava esta ideia de água, foi justamente a mesma analogia que Jesus utiliza em João 7,37. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então aqueles que aguardavam na festa dos tabernáculos o Messias, compreenderam que Jesus estava se dizendo: eu sou esta água, melhor do que a do tanque de Siloé. Jesus estava dizendo que Ele era a provisão, Ele que trazia a direção. Jesus se apresenta como provedor da água, como elemento vital para a subsistência humana, e que era implorada pelos camponeses para que viesse sobre as suas lavouras. Jesus se mostra como a rocha do deserto, que dela emanava a água. Jesus se apresenta como o verdadeiro tanque de Siloé. Jesus se apresenta como a água da vida, como o manancial, cujo profeta declararam: todos vós que tendes sede, vinde e tomai. Jesus se apresenta como a solução para aquelas pessoas sedentas e vazias, como aquela mulher samaritana no poço de Sicar. E Jesus lhe diz: se você soubesse quem te pede água, você pediria a mim e eu te daria a água da vida. E lá em Apocalipse você vai encontrar Jesus declarando justamente isso: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida.
Jesus é a provisão. Eu me recordo que na minha juventude a gente participava como comunidade cristã, jovens da igreja, de alguns festivais de canções. E num desses festivais, um homem chamado Irã, era moço na época, ele compôs uma canção dizendo assim: voa, voa passarinho, para o teu ninho que é teu lar. Não precisa ter dinheiro para comida comprar. Aquele povo no deserto, 40 anos caminhou, não gastaram as sandálias, o Senhor abençoou. Só areias e abrolhos, onde se lhe alimentar. Mas na manhã de todo dia, do céu descia o maná. Devemos estar contentes com tudo aquilo que a gente tem. Se Deus tem agasalhado, alimentado e agasalhado, eu digo amém. Esse moço compôs essa canção, uma linda melodia. Depois de 2 meses ele morreu com um problema no coração. Eu jamais esqueci que o Deus que ele servia era o Deus da provisão, e me ensinou a viver com contentamento. Se eu tenho água para beber, se eu tenho água para lavar meu rosto, se eu tenho uma escova de dente, se eu tenho um fogão em casa, se eu tenho comida para alimentar, se eu tenho roupa para vestir, é porque o Senhor é o provedor. O tabernáculo me ensina a depender do Deus da provisão, que Ele que me dá água, e Ele dá, além dessa água que descedenta a sua sede física, Ele te traz a água que descedenta a sua sede espiritual. Mas o tabernáculo me ensina sobre a Torá. Uma coisa que foi declarada por Moisés em Deuteronômio 31, versículo 11. Dizendo assim que na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier e comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei. A lei aqui é a palavra Torá, diante de todo Israel. Na festa dos tabernáculos, a Torá era lida. A palavra era trazida como centro desta festa celebrativa. A palavra Torá tem a ver com a lei, com a orientação, com a instrução, o conjunto de ensino profético. Nós podemos dizer que esta é a nossa Torá. E a festa dos tabernáculos, por começar no Rosh Hashanah, que é no ano civil judaico, agora dia 6 de setembro, era a proposta deles começarem a fazer a leitura anual da Torá. E é algo que a gente tem estimulado a igreja, que todo início do ano civil, todo dia 1º de janeiro, nós convocamos vocês e pedimos: vamos fazer um pacto, um compromisso de leitura das Escrituras Sagradas. É estimular para o conhecer e internalizar o princípio da palavra de Deus. É por isso que o salmista diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar para ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bem-aventurado o homem que medita nesta lei de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Aqui estão os estatutos, aqui estão os juízos do Senhor. Se você quer sabedoria, aprenda a temer a Deus. E este livro é que vai ensinar sobre temor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Se você quer ser um homem de fé, uma mulher de fé, você tem que resgatar na sua vida a centralidade da palavra do Senhor. Não vacile. Você tem tempo para a sua rede social, você tem tempo para o seu WhatsApp, você tem seu tempo para tomar um sorvete com seus amigos, para jogar sua bola, para pedalar. Você tem tempo para o seu trabalho, mas jamais negligencie o tempo para com a palavra de Deus. Se você quer que a fé cresça no seu coração, que o temor do Senhor esteja no seu coração, jamais se aparte desse livro, seja fisicamente, seja virtual, ou se você viaja muito, ponha lá no seu Bluetooth de carro e escute a palavra do Senhor. Vai dormir, dá um play na palavra do Senhor. Tem N opções e Deus te dá esta possibilidade. Volte-se para a palavra, combata o analfabetismo bíblico. E Jesus diz: vocês erram, fariseus e escribas, porque vocês não conhecem as Escrituras. E muitas das coisas na sua vida, no cenário político, no cenário econômico, no cenário mundial e diplomático, você não entende, porque você não conhece as Escrituras. Jesus nos adverte. O tabernáculo, a festa dos tabernáculos me remete à palavra, à Torá. Mas como disse em Zacarias 14, a festa dos tabernáculos me traz uma visão escatológica do fim dos tempos, do fim do mundo. Na festa dos tabernáculos, sempre o judeu clamava, Salmo 118, 25, dizendo: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade.
Na festa dos tabernáculos, eles sempre chamavam e clamavam pelo Messias. E quando você vai para Zacarias 14, você vai encontrar a seguinte afirmação, versículo 16: todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano, para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E o texto continua: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, na festa dos tabernáculos, não virá sobre ele, sobre esta família, a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva, virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. É muito engraçado isso, porque as pessoas não assumem compromisso com o Senhor, não entendem o que é santa convocação, não participam da celebração, são relapsas com relação aos seus compromissos espirituais. Estar na casa do Senhor, buscar ao Senhor, separar o domingo como santa convocação, e as coisas começam a dar tudo errado na sua vida, e elas começam a dizer: pastor, o que aconteceu comigo? Aqui está uma resposta: não haverá chuva para aquele que não subir na santa convocação, para aquele que não for na festa dos tabernáculos. Se você não priorizar Deus na sua vida, a bênção não vai se instalar na sua casa, não vai se instalar no seu salário, não vai se instalar na sua despensa. Quando você tiver os seus compromissos espirituais de buscar ao Senhor no Rei e celebrar ao Rei, a chuva não vai faltar sobre a sua vida e sobre a sua casa. É isso que ele diz. O Rei governará em Jerusalém, e aqui diz que é um apelo universal, porque tua festa, teu filho, você, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva estarão dentro das suas cidades para celebrar, e de todas as nações. E a presença na celebração trará prosperidade à sua vida. Tem muita gente que prioriza as coisas externas. Quero trabalhar, quero ganhar meu dinheiro, quero sustentar a minha família. E eu quero dizer para você, se você priorizar o reino de Deus, Jesus já ensinou um princípio em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua, e todas as demais coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, a sua casa, seu carro, a sua roupa, o seu trabalho, a sua formação acadêmica, o Senhor vai acrescentar. E por fim, nós encontramos uma lição que é da alegria, porque esta festa se contrapõe com Yom Kippur. Se o dia da expiação era o dia do perdão, um dia de contrição, de voltar para dentro, a festa dos tabernáculos era para cima, era de exaltação. E entenda você que essa dinâmica de angústia, de expiação, de perdão, de contrição, é muito importante, com contraste, com alegria e com celebração, porque a sua vida precisa viver essa dinâmica. Tem muita gente que gostaria de viver só na celebração, na alegria, e não queria a festa de Yom Kippur, não queria essa festa de expiação. Mas na dinâmica da vida, o próprio Salomão já dissera assim: melhor a casa onde há luto do que a casa onde há muita exaltação e alegria. Porque na casa onde há contrição, há luto, você vê a sua realidade de vida. E é importante que você experimente e aprenda a viver tanto na dinâmica da expiação do Yom Kippur, da contrição, como também no dia da celebração. E curiosamente, perceba você que esse dia da angústia, ele precede normalmente o dia da celebração. É só olhar para a sua história e para a sua vida e ver alguns momentos, apertos que você experimenta, algumas angústias da alma, algumas perdas na saúde, no sofrimento de luto, e muitas coisas na sua história que vão machucar você. Eu estava acompanhando junto com o nosso filho, eu e Neia, o João Gabriel e a Luísa. Alguns meses atrás ela deu notícia que estava grávida e ela falou: fiquem, não transmitam isso. A Neia ficou muito feliz. Alguns dias depois perdeu a criança. Gabriel, algumas semanas atrás, foi atropelado com a sua bicicleta por uma pessoa. Teve que fazer uma cirurgia aqui. Esses dias eles estavam retornando de Imperatriz do Maranhão. Na quarta-feira ia pegar uma conexão de voo em Brasília para Florianópolis. E quando o avião já estava taxiando para sair, ela sentiu mal, desmaiou e estava com uma gastroenterite. Chegaram em Floripa ontem. Deus tem coisas boas na celebração, mas é importante que esses momentos de expiação, de Yom Kippur, produzam em você a expectativa de um momento de celebração.
E às vezes é até importante que você passe por isso, para que você experimente o que Deus tem para a sua vida. E normalmente também Satanás usa, diante de coisas grandes que Deus tem para fazer na sua vida, ele vai fazer de tudo para que você não chegue nesse tempo de celebração. Mas a festa dos tabernáculos é a festa mais alegre em Israel. Essa festa que diz, hoje nós estamos assim, mas nós já passamos pela choupana, passamos pelo sucá, mas hoje a gente mora em casas, hoje nós temos coisas boas que Deus nos deu. Só em Cristo você vai ter a verdadeira alegria. Quero convidar a equipe. O que você aprende com a festa dos tabernáculos? O que a festa dos tabernáculos pode te ensinar? Para mim ela ensina muita coisa. A humildade. Me ensina a depender de Deus. Me ensina que é santa convocação. Eu tenho que me apresentar diante do Senhor em santidade. Me ensina que o Senhor tabernaculou comigo. Amanhã eu vou para o trabalho, eu não vou sozinho. Amanhã eu saio na rua porque o Deus que eu sirvo, o Emanuel, está comigo, está com você. A festa dos tabernáculos lembra dessa provisão do maná e da água. E Jesus é a água que me dá a provisão. A palavra, que deve ser o seu livro de cabeceira. Há um dia, todos irão a Jerusalém para celebrar ao Rei na festa dos tabernáculos. E todas as vezes que você tem esse compromisso com o Senhor, não faltará chuva na sua casa, na sua lavoura. A bênção do Senhor. Por isso que o salmista 118, 25 concede-nos prosperidade. Oxaná, Osana, salva-nos. A alegria. Esta canção nós vamos repetir, que cantamos, Ele é o Senhor Jeová, é no ritmo hebraico. É interessante que quando você está em Israel, é muito marcante você ir para o Mar da Galileia e você faz um passeio de barco e dentro do barco eles colocam músicas israelitas e a alegria é exuberante dentro desse barco e você dança como eles dançam. Ou então no Muro das Lamentações, a véspera do Shabat, toda sexta tarde, quando vai começar o Shabat, eles se reúnem, todas as sinagogas ali de Jerusalém, lá na frente do Muro das Lamentações, e eles celebram com alegria. E você encontra soldados com suas metralhadoras, e eles dançando com aquelas metralhadoras dependuradas e celebrando o Deus Jeová. Eu queria que você celebrasse ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, e que esta canção possa te estimular a celebrar ao Senhor com alegria. Grande eu sou, o Deus de Abraão, Senhor Jeová Shalom, o Deus da paz eu sou, o Deus de Israel, que é eterno, Ele é o Senhor que te pode restaurar. Cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia. Poderoso, Ele é o Senhor que te pode restaurar. Ele é o provedor, Jeová Jiré, o nosso Salvador, nosso Messias, seu Filho enviou, e aqui tecemos testemunho. Pode restaurar. Cante aleluia, cante
Aleluia ao teu nome, Senhor, nosso Messias. Lai, 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 lai. Nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, sem Cristo nos resgatou. Nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, sem Cristo nos resgatou. Tirou-nos da mão do inimigo e nos trouxe ao lugar de glória, onde temos constante abrigo, onde temos garantida a vitória. Nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Pois fomos comprados por seu grande amor, sem Cristo nos resgatou. Nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor, sem Cristo nos resgatou. Tirou-nos do império da escuridão e nos trouxe ao seu reino de luz, o reino de paz, alegria e perdão, no qual nosso Rei é Jesus. Nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Pois fomos comprados por seu grande amor, sem Cristo nos resgatou. Nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres. Pois fomos comprados por seu grande amor, sem Cristo nos resgatou. Lai, 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 hey, lai, 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 hey, lai, 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 hey, lai, 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 lai. Que você possa celebrar ao Senhor uma semana com muita alegria. Faça da sua vida uma festa de tabernáculo.